és tudo que eu preciso, meu socorro, meu auxílio, meu libertador. Pois tu é mais que um amigo, meu refúgio, meu abrigo, és meu Salvador. Pois tu és tudo que eu preciso, meu socorro, meu auxílio, meu libertador. Pois tu é mais que um amigo, meu refúgio, meu abrigo, és meu Salvador. E não há palavras pra te descrever. Meu coração se cala por não compreender. Eu entrego tudo pra não te perder, pois nada vale o mundo se eu te conhecer. E não há palavras pra te descrever. Meu coração se cala por não compreender. Eu te entrego tudo pra não te perder, pois nada vale o mundo se eu te conhecer. E tudo perde o teu valor se comparado ao teu amor, Senhor. E tudo perde o seu valor se comparado ao seu amor. Tudo perde, e tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. E tudo perde o seu valor se comparado ao seu amor. Tudo perde, e tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. E tudo perde o seu valor se comparado ao seu amor. Tudo perde, e tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. E tudo perde o seu valor se comparado ao seu amor. Amém. Glória a Deus. Gente, nós vamos estar encaminhando aqui para mais uma série, uma nova série. E essa série ela é bem séria. Ela se chama Iada. Iada é uma palavra hebraica. E antes que eu possa discutir em cima dela, discernir em cima dela, a gente já vai abrir a Bíblia para a gente ter embasamento, né? Então, é uma palavra muito usada no hebraico. E ela se encontra logo aqui em Gênesis, já tem no mínimo 2 apresentações dela, mas eu gostaria de ler lá em Gênesis 4. Logo em seguida da queda, né? Gênesis 3 é a queda. Em Gênesis 4 é o primeiro capítulo. Gênesis 4, versículo 1. Fala ali do nascimento de Caim, né? Então Gênesis 4 fala assim mesmo. Nessa versão que eu tenho aqui, ela não é tão como eu gostaria, mas foi a Bíblia que eu tinha aqui perto. Então ela fala assim mesmo. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse. Só esse comecinho mesmo. Eu queria ter trazido outra versão para vocês, que logo no primeiro verso ele fala assim mesmo. Adão conheceu Eva. E essa é a transliteração ou a tradução da palavra Iada. É conhecer.
Assim como aqui em Gênesis 4, verso 1, em 1 Samuel também, quando Eucana vai ter relações sexuais com Ana, eles usam a mesma palavra lá em 1 Samuel 1:19. Então, o ato de conhecer alguém intimamente, se tornar uma só carne com essa pessoa, o ato de pacto de casamento é o tipo de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. É a palavra iada, conhecer alguém através de íntimas relações, ao ponto até de chegar a ter relações sexuais com essa pessoa, se tornando uma só carne. É bacana que o Novo Testamento ele também foi escrito em grego, né? Mas os judeus messiânicos, a própria Bíblia Strong, que ela faz essa tradução, o próprio alguns livros de concordância bíblica, eles transferem os textos que estão em grego e eles transferem em hebraico, né? Os próprios judeus messiânicos, eles têm um Novo Testamento em hebraico. E essa palavra yada, que é conhecer, também é citada em alguns textos do Novo Testamento. Mas o que eu gosto de citar está lá na oração sacerdotal de Jesus, lá no final do livro de João. João 16, João 17, era a oração sacerdotal de Jesus para os discípulos, que ali no caso já eram mais de 120. Jesus já estava para ascender aos céus. E Jesus faz a oração sacerdotal para os discípulos e é muito sugestivo, porque a oração sacerdotal, né, do nosso grande sumo sacerdote, ele, como grande sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, nos representar. Então, é muito sugestivo essa oração de Jesus. Jesus fala assim mesmo. Essa oração é perfeita, de João 16 e 17. Mas ele fala assim mesmo, olha, que eles recebam a vida eterna a Deus. É Jesus intercedendo a Deus em prol da gente, porque ele é o nosso sumo sacerdote, nosso representante do povo diante de Deus. Ele fala, olha, Deus, que eles recebam a vida eterna. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti como único suficiente Salvador e a quem Tu enviaste, que sou eu mesmo. E essa palavra conhecer, quando a gente olha apesar de ser no grego é o termo gnosis, né? De onde vem a seita ou a religião do gnosticismo, que é um conhecimento também, mas é um conhecimento um pouco menos profundo. A palavra gnosis, ela não aprofunda tanto assim no sentido de relação sexual, no sentido de ser uma só carne, no sentido de casar com Deus, no sentido de unificação. Mas o termo gnose, ele é mais para conhecimento filosófico mesmo, conhecimento intelectual, um conhecimento secreto, da onde vem os agnósticos ou os gnósticos. E quando a gente percebe que Jesus está intercedendo por nós e que o que Ele espera que nós tenhamos consciência é que daquele momento em diante a vontade dele é que nós fôssemos um. Ele mesmo fala, olha, que eles sejam um, assim como nós somos um. E que eles também saibam que eles conosco somos um e que eles entre eles também podem ser um. E essa palavra que eu quero apresentar para vocês. A amplitude, a plenitude dessa palavra. Iada. Conhecer. Relacionamento íntimo. Relacionamento profundo. Aliança de casamento. E a vida eterna é esta hoje, ou seja, a gente já está desfrutando dos princípios da vida eterna. Nós já podemos desfrutar dos princípios da vida eterna. Que eles conheçam a Ti como único suficiente Salvador. E qual é o nível de conhecimento? Iada. Relação íntima. Relação
penetração, convívio, uniformidade, unificação. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. É um termo polêmico, pode gerar margens de interpretação, mas é por isso que tem aquela passagem da Bíblia que é muito citada, muito conhecida, que ela fala assim mesmo, olha, mas Senhor, Senhor, nós não pregamos em teu nome, nós não fizemos milagres em teu nome, nós não fizemos isso, nós não fizemos aquilo, tem rendimento aqui, tem demanda aqui, tem performance aqui, eu fiz isso. E Jesus olha para eles, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. A palavra conhecer de novo, iada. Ou seja, o único nível de relacionamento que Deus conhece é o relacionamento de uma só carne. Não adianta, quando tange o perfil de justificação, de nos aproximarmos diante de Deus, do véu do templo que se rasgou, da fenda da rocha que se abriu, do novo e vivo caminho que Ele nos proporcionou, quando remete a isso, não adianta milagres, profecias, nós expulsamos demônios em teu nome, quando arremete a isso, Deus só enxerga o nível de aliança de casamento. É por isso que Deus fala, olha, eu não vos conheço. O que vocês vão fazer? Vocês estão fazendo, trabalhando, operando, isso não é ruim, até porque Jesus fala assim mesmo, olha, se essas pessoas estão pregando ao nosso favor, melhor assim, porque eles não são contra nós, mas eles são a nosso favor. Só que o nível de intimidade, de relação, de comunhão, para nos apresentarmos com ousadia diante de Deus, Ele só conhece o termo iada, Ele só conhece casamento. Então não adianta, a gente poderia se apresentar com circuncisão, a gente poderia se apresentar com dízimo, a gente poderia se apresentar com oferta, a gente poderia se apresentar com roupas, a gente poderia se apresentar com novilhos, a gente poderia se apresentar com o que fosse. Deus não reconheceria no que tange a esse encontro, no que tange a esse novo e vivo caminho que Ele nos ofereceu. É claro, eu não estou falando que a gente não pode fazer essas coisas, eu não estou falando que não existe o processo de santificação, mas no que tange a aliança de justificação, Ele só conhece relacionamento íntimo. Por isso que Ele fala para essas pessoas, olha, eu não vos conheço. Se você não casou comigo, você não tem parte comigo. Você pode até desfrutar de algumas coisas, fazer algumas coisas. É bem parecido com o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, quando ele fala assim mesmo, olha, se nós falássemos a língua dos anjos, se nós tivéssemos o dom de profecia, se nós fizéssemos isso, nós fizéssemos aquilo, nada adianta, de nada vale, se não tiver amor. Essa é a palavra que Deus conhece, que Deus requer de nós, que Deus quer que nós conheçamos e desfrutamos e vivamos conscientes dela. A palavra iada. É por isso que quando, naquela passagem que fala a respeito da porta larga e da porta estreita, a porta que leva à salvação, ela é estreita, e a porta que leva à perdição, ela é larga. Por quê? Porque na porta estreita só passa uma pessoa com Cristo Jesus. Processo de unificação. É por isso que a obra de Cristo na cruz do Calvário, além dela ser substitutiva, ela é participativa. Ou seja, quando a gente entra pela porta, pelo caminho estreito, é Cristo em nós que está entrando lá. E é o direito que a gente precisa para pertencer, para desfrutar, para viver. É por isso que ele fala, olha, benditos, venha, benditos do meu Pai. Porque eu estive sede e me deste de comer, estive nu
e me vestiste, estava preso e fui me visitar-te. Vocês são dignos porque vocês se tornaram uma só carne comigo. E quando a gente se torna uma só carne com Ele, o que isso produz? É justamente essas obras de caridade. É justamente esses reflexos. É justamente esses frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5. Mas o principal, que foi o responsável pela fenda da rocha se abrir, pelo véu do templo se rasgar, pela essa representatividade do grande sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, é essa justificação que ele promoveu para a gente. Como diz lá em Colossenses, fala assim mesmo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E nós fomos enxertados nessa aliança, como noiva. Assim como Ruth foi enxertada no parente remidor Boaz. Só temos a agradecer Mas eu não quero aqui pregar doutrina nessa série, apesar que ela é um conteúdo bem complexo. O que eu quero aqui é o que esse entendimento vai produzir na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática. Quando eu sei que eu sou noiva de Jesus, quando eu sei que por causa do que Ele fez, um dia eu vou me apresentar diante de Deus plenamente, porque hoje a gente já pode se apresentar, né? Como ele disse na oração sacerdotal, que eles conheçam a Ti. A gente já está no processo de conhecer, mas chegará um dia que não será mais algo mortal, algo perene, algo perecível, mas será algo pleno, em que a gente se apresentar nas bodas do Cordeiro, diante dele. Mas até lá, o que essa consciência que ele quer guiada pode produzir nas nossas vidas? É o que nós cantamos. Quando eu sei que eu sou noiva, quando eu sei que eu posso ter esse relacionamento íntimo com Deus, quando eu sei que eu posso entrar, como o Sulamita fala para Salomão: olha, corramos, vamos para os nossos aposentos. Eu não vejo a hora de estar nos nossos aposentos contigo. Ela fala para Salomão. O que isso produz na nossa vida? Essa consciência, esse entendimento, essa mudança de mente, essa metanoia. É o que nós cantamos. E tudo perde o seu valor se comparado a esse amor. Amor de conhecer e, como diz o salmista, conhecer e prosseguir em Te conhecer. Como diz o louvor, este é o alvo da minha vida, Senhor. Então, muito obrigado por essa noção de casamento, Jesus. Muito obrigado por essa relação penetrável, intrínseca, que jamais pode ser quebrada. Essa aliança, esse casamento que o Senhor nos outorgou, o Senhor nos imputou como o ramo que foi enxertado na oliveira. É isso que produz. Tudo perde o seu sentido, tudo perde o seu valor, tudo é de menor grau, como diz o apóstolo Paulo. Nada neste mundo se equivale ao conhecimento de Jesus Cristo. Gálatas 2:20 diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora eu estou apaixonado como alguém que está noiva, foi dada em casamento e já sabe que mais cedo ou mais tarde vai se encontrar e vai concretizar a plenitude desse ato. Essa é a palavra Yada. Nós vamos estar dando prosseguimento a esses conhecimentos. Que você saiba que o conhecimento Yada, a consciência Yada, a identidade Yada de relações, de íntimas relações, é o que Deus quer, espera, e isso vai transbordar na nossa vida, não somente na nossa vida vertical com Deus, mas, como eu disse, no nosso processo de santificação também, no nosso processo de cuidado com as outras pessoas. Até mais. Deus abençoe.